A fórmula do Batman parece simples. Um ladrão tira a vida dos pais, ele jura vingança, passa anos treinando, assume a fachada de milionário de dia e à noite distribui socos nas ruas de Gotham. Mas o desafio ia muito além. Era preciso pegar um personagem com décadas de histórias cheias de indas e vindas nos quadrinhos e transportar para uma outra mídia, dentro de uma estrutura clássica dos 3 atos, com direito a par romântico e grandes cenas de ação. Quais cenas escolher? Como condensar tudo? Anos de história sem perder a essência? A verdade é que não era para funcionar. Mas funcionou, e quando funcionou, mudou completamente o rumo do cinema de super-heróis dali em diante. Em 1983, o roteirista Tom Mankiewicz, que também escreveu Superman e Superman 2, entregou a sua versão do roteiro. Para construir a história, ele foi direto na fonte. Os quadrinhos lançados entre 1977 e 1978 da Detective Comics, escritos por Steve Englehart e ilustrados por Marshall Rogers, que naquela época já eram vistos pelos fãs como a representação definitiva do Batman, exatamente o que eles imaginavam quando pensavam no herói. E o roteiro seguiria o mesmo modelo cronológico usado em Superman, que havia sido um grande sucesso. Começava com a origem traumática do herói, passava pelo período do treinamento para sua grande missão e culminava em uma sequência de acontecimentos heróicos que aconteciam em uma única noite. Encontrar um diretor não foi uma tarefa fácil. Richard Donner foi até sondado para o projeto, ficou lisonjeado, mas acabou recusando porque já estava comprometido com O Feitiço de Áquila. A produção então voltou a sua atenção para um jovem cineasta, Tim Burton. Na época, ele havia transformado o seu filme de estreia, As Grandes Aventuras de Pee-wee, em um sucesso inesperado para Warner. Hoje, essa escolha por Tim Burton parece óbvia, né? Diante do talento que ele revelou ao longo da carreira, mas naquela época Tim Burton era apenas um estreante, e ainda por cima vindo de uma comédia, justamente o contrário do que os produtores estavam buscando, já que a prioridade era afastar o novo Batman de qualquer semelhança com o clima leve e colorido da série dos anos 60, com os seus famosos Zan, Wap, Pow. Tim Burton então foi contratado inicialmente para dar um toque no roteiro, e logo de cara percebeu algo curioso. A história de fato seguia de perto o modelo de Superman, mas era exatamente o oposto do que o atraía em Batman. O que fascinava Tim Burton era a psicologia sombria e distorcida do herói, o lado renegado e perturbado que o tornava único. Burton então apresentou a sua própria versão do roteiro, estruturada em 3 atos bem definidos. Primeiro ato, a perda; segundo ato, a preparação e a transformação; e o terceiro ato, a retaliação. E no início, os pais de Bruce Wayne seriam mortos por um atirador que ele conseguiria identificar, um jovem de pele branca, lábios vermelhos e cabelo verde, ou seja, o próprio Coringa. Mas essa ideia não agradou aos envolvidos, principalmente a DC Comics, que criticou fortemente o roteiro. Como resultado, a história precisou ser reescrita, porque nenhum fã de Batman aceitaria essa ideia de que a origem dele estivesse ligada justamente ao vilão mais icônico do herói. O projeto então encontrou seu roteirista oficial em Sam Hamm, um completo aficionado pela história do Homem-Morcego, que passou vários anos ajustando e refinando todo o roteiro. A Warner ainda estava muito receosa a confiar um projeto de grande escala ao diretor estreante Tim Burton, pelo menos até ver como o seu próximo filme, Beetlejuice, se sairia no cinema.
E em 1988, Os Fantasmas se Divertem estreou nos cinemas e rendeu a Warner 5 vezes mais do que o modesto orçamento de 15 milhões de dólares. Ou seja, esse sucesso deu o sinal verde definitivo, que encerraria uma década de negociações para finalmente lançar um blockbuster hollywoodiano estrelado por Batman. A seleção de elenco começou a todo vapor. Nomes como William Dafoe, James Woods, Crispin Glover e David Bowie foram especulados para interpretar o Coringa. Papel que a Warner levava tão a sério quanto o próprio Batman. Até Robin Williams chegou a fazer campanha para o papel. A escolha do vilão era tão crucial quanto a escolha do herói. Lendo essas duas biografias do Jack Nicholson, eu acabei encontrando detalhes interessantes sobre como ele foi escolhido para interpretar o Coringa. Os produtores Peters e Guber estavam de olho em Jack Nicholson para interpretar o Coringa desde as filmagens de As Bruxas de Eastwick, que eles também produziram e na época já haviam feito uma proposta de 5 milhões de dólares para o ator, ao lado de Susan Sarandon, Cher e Michelle Pfeiffer. Essa última que mais tarde também se juntaria ao universo do Homem-Morcego. Jack Nicholson vinha se negando constantemente a interpretar Coringa, dizendo inclusive que não aceitaria o papel nem que a Warner o pagasse 50 milhões de dólares. E os executivos da Warner nos bastidores comentavam que sem o Jack Nicholson, o filme dificilmente alcançaria sucesso. Na época, muito se comentava que a crítica havia sido severa com as atuações de grandes astros contemporâneos de Jack em filmes de quadrinhos como Marlon Brando em Superman e Gene Hackman também em Superman, o que deixava Jack cada vez mais receoso em aceitar o papel de Coringa. Por outro lado, um ator e amigo íntimo de Jack Nicholson no cinema, Warren Beatty, se preparava para adaptar Dick Tracy para o cinema, outro herói dos quadrinhos. Então isso deixava Jack Nicholson meio dividido sobre o que fazer. Ele então concordou ao menos visitar os sets de filmagem para conferir os preparativos do filme. Ao chegar, se deparou com centenas de desenhos, esboços, Batman e o seu arsenal, a Batcaverna, o Batmóvel e todas as parafernálias do Coringa. Todos os desenhos dos prédios de Gotham, incríveis, né? Representavam o cenário mais ambicioso desde o fracasso multimilionário Cleópatra de 1963. Jack Nicholson ficou impressionado e voltou para Los Angeles indeciso. Então a Warner percebeu isso e entrou forte na negociação, fazendo os produtores apresentarem uma proposta praticamente irrecusável. E após muitas negociações, Nicholson aceitou o papel de forma extremamente astuta. 6 milhões de dólares, mais uma porcentagem da bilheteria e uma fatia do merchandising do filme. Um dos acordos mais inteligentes e possivelmente mais lucrativos da história do cinema. E como o filme arrecadou cerca de 200 milhões de dólares na época, a Warner então pagou mais ou menos 60 milhões só para o Jack Nicholson. Na época, ele estava no auge da carreira, com filmes como Chinatown, A Última Missão, O Estranho no Ninho, O Iluminado e outros, consolidando-se como um dos maiores astros de Hollywood. E na preparação para viver o Coringa, Nicholson contou que mergulhou nos textos de Nietzsche e também naquilo que os atores chamam de unmask, ou seja, quando se incorpora uma máscara, que é muito libertador, segundo ele, porque você não está tão exposto. E uma das suas melhores falas do filme foi justamente dita sob a máscara do Coringa, quando ele diz: "Será que alguém pode me dizer que droga de mundo é esse em que um sujeito fantasiado de morcego rouba todo o meu cartaz?" Uma das falas mais memoráveis de Jack Nicholson no filme, dita com todo o charme e malícia do Coringa, mostrando como a máscara libertava a sua interpretação.
Jack Nicholson gostava tanto da sua cabeleira verde, da boca pintada de vermelho e da roupa lilás que chegou a pagar 70 mil dólares para a produção e levou tudo para casa. E pouca gente sabe, mas o Coringa estava previsto para retornar no segundo filme, Batman: O Retorno, mas Jack Nicholson recusou a nova proposta de 7 milhões e meio de dólares, mesmo sabendo que o seu personagem teria uma minutagem muito maior em tela. Para o ator principal, Tim Burton e os produtores se convenceram de que o melhor a se fazer era seguir a fórmula do sucesso de Superman o filme e encontrar um ator desconhecido, como foi com Christopher Reeve. Mas considerando a natureza anárquica que o Coringa de Jack Nicholson traria para a tela, não podia ser um ator apagado, tinha que ser alguém que conseguisse dividir bem a tela com ele. Diversos nomes foram cogitados para interpretar o Batman: Mel Gibson, Tom Cruise, Daniel Day-Lewis, Alec Baldwin, Pierce Brosnan, Charlie Sheen, Bill Murray e o consultor Michael Uslan, o mesmo que havia sugerido o nome de Jack Nicholson para interpretar Coringa, disse que ficaria feliz ao ver Harrison Ford ou Kevin Costner interpretando Batman. No fim, Tim Burton escolheu Michael Keaton e a decisão soou como uma verdadeira bomba. Keaton havia se destacado em Beetlejuice, mas se tratava de um filme com uma forte pegada cômica, o que justamente os produtores queriam afastar de um Batman que queriam que fosse mais sério e mais sombrio nas telas. As críticas da época também foram muito negativas em relação à escolha. Diziam que Michael Keaton não era um ator sério e que o seu talento cômico em filmes como Profissão Doméstico, que aliás é um filme que eu gosto bastante, mas as críticas diziam que profanaria o Homem-Morcego. Na época, os quadrinhos haviam moldado Bruce Wayne com características de James Bond. Batman distribuía porrada, atendendo aos leitores ávidos por boas cenas de pancadaria, enquanto Bruce Wayne esbanjava elegância ao vestir o smoking. Mas segundo Tim Burton, o personagem precisava de alguém que tivesse mais do que um queixo quadrado, alguém que se encaixasse bem com uma personalidade excêntrica. Afinal, se Bruce Wayne é boa pinta, milionário, forte, por que ele vestiria uma roupa de morcego se não fosse alguém doido e excêntrico? Quando soube da escolha de Michael Keaton, uma revista especializada da época, a Comics Buyer's Guide, resumiu a reação com uma expressão "Santo Adam West", simbolizando como os fãs se sentiram traídos. Todo o esforço que fizeram para tirar o personagem da sombra de Adam West parecia ter ido por água abaixo. A revista chegou a informar que recebia inúmeras ligações de fãs do Homem-Morcego implorando para que confirmassem se a escolha por Michael Keaton não teria sido publicada por engano. Muitos passaram então a esperar uma paródia escrachada, um filme que não se levaria a sério, o que seria uma enorme decepção para os fãs de Batman. E mais tarde, quando a revista noticiou que fontes afirmavam que o filme estava sendo ajustado para se parecer ainda mais com a série de TV, a inquietação dos fãs foi tanta que gerou até um protesto. Isso aconteceu porque Tim Burton deu algumas entrevistas na época e chegou a dar algumas declarações bem polêmicas, comentando que o filme abrangeria todas as eras do personagem, incluindo o humor da série de televisão. E em outras entrevistas chegou a dizer que achava ridículo alguém se vestir de morcego. Tudo isso acabou gerando inimizade, receio entre os fãs, que viam suas esperanças escorrerem pelo ralo, infelizmente. Durante a produção, a Warner recebeu mais de 50 mil petições e cartas questionando as escolhas feitas por Tim Burton. Até Bob Kane, um dos criadores de Batman, questionou publicamente a escolha por Michael Keaton, mergulhando os produtores em uma crise. A situação escalou tanto que pela primeira vez na história de Hollywood, em 1988, o estúdio lançou uma campanha direcionada aos fãs. Um relações públicas foi enviado a um circuito de convenções de quadrinhos para acalmar os fãs, prometendo um filme sombrio sobre Batman.
E para acalmar ainda mais a situação, na San Diego Comic Con daquele ano, Bob Kane, que antes criticava, passou a apelar à plateia para dar uma chance ao Bat-Keaton. E isso soou muito estranho. Logo começaram a questionar Bob Kane, sugerindo que ele estaria sendo pago para falar bem de Michael Keaton. Resumindo, os fãs detestaram a ideia de ter Michael Keaton como o Cavaleiro das Trevas. Tanto sua personalidade quanto a sua constituição física geravam controvérsias. Sean Young foi inicialmente escalada como Vic, mas sofreu um acidente a cavalo antes das filmagens e acabou sendo substituída. Kim Basinger, que já vinha de outros sucessos nos anos 80, assumiu o papel. Como fã do trabalho de Michael Gough em várias produções da Hammer Films, como os filmes de Drácula ao lado de Christopher Lee, Tim Burton escalou Michael Gough para interpretar o misterioso mordomo de Bruce Wayne, Alfred. O repórter Alexander Knox foi interpretado por Robert Wu, e no roteiro original, Knox seria morto pelo gás venenoso do Coringa no clímax do filme, mas como o próprio Wu contou, gostaram tanto do personagem dele que o deixaram viver por mais tempo. Tim Burton escolheu Billy Dee Williams para viver Harvey Dent porque planejava incluir o vilão Duas Caras em um futuro filme, usando a ideia de um Duas Caras afro-americano em preto e branco. No entanto, Tommy Lee Jones acabou sendo escalado em Batman Forever, o que acabou decepcionando Billy Dee Williams. O restante do elenco contava com Pat Hingle como o comissário Gordon e Jack Palance como o chefe do crime, Carl Grissom. As filmagens começaram nos extensos lotes do Pinewood Studio, e devido à greve dos sindicatos dos escritores, o roteirista Sam Hamm, que já havia feito diversas alterações no roteiro, acabou declinando do projeto, sendo substituído por Warren Skaren, que tinha uma missão: alavancar o impacto emocional do filme. Skaren começou cortando o personagem Robin, e Tim Burton aprovou a ideia. Nada de mais uma origem no filme, chega dessa salada. O roteiro de Sam Hamm previa também a morte de Vic, mas Skaren preferiu mantê-la viva e explorar com mais profundidade o relacionamento entre Bruce e Vic, além de evidenciar a preocupação paternal de Alfred com o bem-estar de Bruce. Mas Skaren queria retomar a ideia de que Coringa havia sido o assassino dos pais de Bruce Wayne. A polêmica foi tanta que até o ex-roteirista Sam Hamm comentou que se fosse assim, quando Batman resolvesse toda a questão do Coringa, ele então penduraria a capa, porque já estaria tudo resolvido? Diante de tantas críticas da fanbase, Tim Burton agiu com astúcia e pediu para de qualquer forma os editores montassem um trailer promocional do filme, uma decisão também pioneira da Warner na época. O primeiro objetivo com isso era acalmar os temores dos fãs, e o segundo era servir como um excelente exercício de marketing e promoção de pré-lançamento. Durante as filmagens também foi lançado um documentário chamado Fazendo Batman, que contou com participação de vários dos membros do elenco. O tom do filme também foi definido visualmente. Anton Furst projetou o logotipo para o cartaz, pegando o bate-emblema clássico dos quadrinhos e refinando-o em um distintivo metálico sobre o fundo preto, que ficou simples e icônico. À medida que a data de estreia se aproximava, surgiram centenas de produtos derivados que exibiam o Bat-logo: copos plásticos, brindes do Batmóvel, cards, jogos, quebra-cabeças, livros de colorir, action figures, praticamente todo tipo de bugiganga. Camisas pretas e amarelas pipocavam por todos os lugares, assim como bonés, jaquetas, tênis, calça jeans e colares. Diferente da Batmania de 1966, que surgiu de forma orgânica, a Batmania dos anos 80 contou com o apoio de um conglomerado de mídia e um orçamento de marketing de cerca de 10 milhões de dólares. Foram vendidos mais de 1,5 bilhão de produtos oficiais de Batman pelas lojas.
Quanto à trilha sonora, a produção queria que, inicialmente, Prince escrevesse 2 músicas para o filme, mas o astro pop acabou compondo um álbum inteiro. E esse álbum, com o Bat-logo de First na capa, chegou à loja 3 dias antes da estreia do filme. Vendeu 6 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos e dominou as rádios durante as férias escolares de 1989. Tim Burton também contratou Danny Elfman, seu colaborador em Pee-wee e em Beetlejuice, para compor a trilha sonora do filme. E a trilha sonora orquestrada e icônica de Danny Elfman também ganhou o seu álbum próprio. À medida em que o lançamento do filme se aproximava, a discussão sobre o desempenho do filme estava acirrada. Superman havia sido um sucesso, mas Popeye, lançado em 1980, havia sido um tremendo fracasso. Seria então Batman o próximo fracasso de adaptação dos quadrinhos? Enfim, em 23 de junho de 1989, o filme não só quebrou o recorde de bilheteria até então existente em seu final de semana de abertura, como o duplicou. Foi o primeiro filme a arrecadar 100 milhões de dólares nos 10 primeiros dias, um total de 411 milhões de dólares, se tornando a maior bilheteria de 1989. O aspecto visual do filme recebeu muitos elogios, e de fato, o filme é sombrio. O design de Gotham fazia referência a clássicos do cinema expressionista, como O Gabinete do Dr. Caligari e também Metrópolis. A fotografia está impregnada nas sombras, reforçando o clima sombrio do filme. Batman se apresenta como uma espécie de Charles Bronson vingativo, implacável em sua missão. E cabe a pergunta aqui, né? Esse Batman de 1989 é um filme de super-herói mesmo, ou se encaixa mais dentro daqueles filmes de brucutu, de heróis de ação? E por que a pergunta? Batman não deveria matar, mas no filme ele dispara as metralhadoras do Batmóvel contra uma multidão de capangas em uma fábrica. E em outra cena, ele enlaça um criminoso pelo pescoço e o puxa por cima de um parapeito. Eu gosto muito dessas sequências, mas é inegável que elas aproximam o filme do Batman a um filme típico de Arnold Schwarzenegger ou de Sylvester Stallone da época. Os fãs mais hardcore também reclamaram da armadura que Batman veste, com os músculos esculpidos e exagerados. Reclamações e picuinhas à parte, Batman de Tim Burton não é exatamente o detetive sombrio conhecido lá dos quadrinhos. Ele é um bilionário meio excêntrico, com um ar gótico romântico, e por mais estranho que pareça, funcionou, porque Tim Burton conseguiu criar um universo próprio onde a loucura faz todo sentido. É um conto gótico e exagerado, com cenários que mais parecem pinturas, tudo ali tem um clima sombrio, quase teatral, e na história Burton não tentou abraçar todos os arcos de Batman. Ele preferiu focar em um confronto clássico, Batman contra Coringa, simples, direto, e funcionou. Porque às vezes menos é mais. É um filme que não é o exagero colorido da série dos anos 60, nem o realismo sombrio dos filmes de Christopher Nolan. Ele ocupa um espaço próprio, estranho, estilizado, como quase tudo que Tim Burton faz. O tom era arriscado, mas acabou criando uma identidade única, que marcou o cinema. Michael Keaton pode até não ter o corpo de Batman, e o uniforme dele mais parecia uma armadura de borracha e ele mal conseguia virar o pescoço, mas mesmo assim o visual se tornou icônico. Afinal, Gotham parecia um pesadelo expressionista, o que tornava tudo meio ridículo e genial ao mesmo tempo. No clímax do filme, Tim Burton ainda presta uma homenagem ao clássico filme Um Corpo que Cai, de 1958, ao ambientar o confronto final na Catedral de Gotham, ecoando a missão de Hitchcock
com a sua atmosfera gótica e opressiva, mostrando como Tim Burton dialogou com a linguagem hitchcockiana para intensificar a grandiosidade e o peso simbólico do desfecho, mostrando também que era um diretor cheio de referências, apesar de ser um estreante, mostrando que era o cara certo para essa missão. E por fim, Batman de 1989 abriu as portas para a explosão de filmes que adaptariam quadrinhos nos anos seguintes, e foi fundamental para que os estúdios começassem a apostar com mais entusiasmo nessas adaptações. Mas também mostrou o risco. Depois de 2 filmes, Tim Burton saiu, o tom mudou, e aí veio o caos colorido de Joel Schumacher. Mas isso é assunto para um outro vídeo. E agora quero saber de vocês, o que vocês acham do Batman de 1989? E deixe também o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo!